Fala pessoal, retornando aqui para dar prosseguimento às nossas videoaulas, vamos falar agora dos dois parágrafos do artigo 9º, encerrar e ir para o artigo 10º, e em seguida algumas questões para matar o conteúdo e avançar. Então vem para a tela. Artigo 9º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Preste atenção. O artigo 9º aqui, ele está disciplinando a regra. Esta é a regra. Qual é a regra? Crime doloso contra vida de civil cometidos por militares. Quem julga é o Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida. Aí quais são os crimes dolosos contra a vida que nós temos hoje, em 2026? O homicídio, feminicídio, vicaricídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. 6 crimes. 6 crimes aqui, ó. 1, 2, 3. Isso daqui tudo. Até aqui, ó. É 1, 4, infanticídio, 5, o aborto, 6. Estes crimes, se o autor for militar, e a vítima for civil, competência, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Não tem para onde correr. Essa é a regra. E qual é a exceção? Esta é a exceção. Vamos lá, vamos pegar aqui o marca-texto. Os crimes militares que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, ou seja, tanto do CPM quanto os previstos na legislação penal, nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida, cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no seguinte contexto, que é o que nós vamos falar aqui agora. Então, esta daqui trata da exceção. Esta é a exceção do artigo 9º. Então, vamos lá. Doloso contra a vida. Por membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Contra civil, será da Justiça Militar da União, se for nesses requisitos aqui, se for nessas circunstâncias que eu vou falar. Por exemplo, se for no cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Então, atribuições pelo Presidente da República ou Ministro da Defesa. Em ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Então, ação com segurança da instituição militar ou missão militar. Vou já dar exemplos. Qual é a outra? Inciso 3. Em natureza de atividade militar, de operação de paz, de GLO ou de atribuição subsidiárias, realizada em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas. Então vai ser atividade de natureza militar, GLO, atribuição subsidiária, de acordo com o artigo 142 da CF. E na forma, aqui, ó, e na forma dos diplomas legais. Aqui, ó. Lei do abate, é quando a aeronáutica abate aviões clandestinos, né? Lei complementar número 97 de junho de 99. Lei complementar 97 de 99. Decreto-lei 1002, que é o CPPM, Código de Processo Penal Militar, e no Código Eleitoral. Então vamos lá tentar explicar. Por exemplo, vem para mim aqui, ó. Quando ele fala que a regra é ser Tribunal do Júri, desde que seja crime doloso contra a vida, praticado por militares, PMs ou Forças Armadas, contra civil, a regra é Tribunal do Júri. Mas ele deu a exceção. E a exceção só tira da reta os militares federais. Por exemplo, se um policial militar
em alguma dessas atribuições aqui, ó, cometer um crime doloso contra a vida, vai ser tribunal do júri. Esta exceção não abrange os PMs nem os bombeiros, somente os membros das Forças Armadas. Preste atenção, é a exceção. Ou seja, os membros das Forças Armadas que praticarem crime doloso contra a vida de civil, se for nessas atribuições aqui, a atribuição do presidente, naquelas exceções aqui do inciso 1, 2, 3 e alíneas, será competência da Justiça Militar da União. Por exemplo, vem para a tela. No inciso 1, quando ele diz cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. O Presidente deu uma determinação, uma atribuição, eles vão lá cumprir a determinação e mata alguém, mata um civil, Justiça Militar da União quem vai processar e julgar. Se for uma ação que envolva segurança de instituição militar ou de missão militar, é Justiça Militar da União. Quer um exemplo? Vocês se lembram, lá no Rio de Janeiro, que estava tendo uma blitz frente ao quartel do Exército e passa um carro. E segundo os militares lá, eles não obedeceram a ordem de parada, os militares fuzilaram o carro com mais de 80 tiros. Quando foi lá, era um músico. Era um músico, um cidadão que não devia nada a ninguém, nem à justiça. O que aconteceu com esses policiais? Crime doloso contra a vida, praticado por militares das Forças Armadas, não eram policiais, mas eles estavam em ação que envolvia a segurança da instituição militar, eles estavam fazendo blitz na frente do quartel. Quem foi que processou e julgou esses caras? Quem processou e julgou esses caras foi a Justiça Militar da União. Inclusive o tenente, que era o comandante, pegou mais de 20 anos. Mas Justiça Militar da União. E vem para a tela de atividade de natureza militar, GLO. Imagine que na GLO, né, garantia da lei e da ordem, está lá os militares das Forças Armadas subindo o Morro do Alemão, confronto, os caras quebrem lá 15 vagabundos. Os caras das Forças Armadas. Crime doloso contra a vida de civil, praticado por membros das Forças Armadas, mais em missão do GLO. Quem é que processa e julga? Fala aí. Justiça Militar da União. Então é basicamente isso. E na forma da lei do abaixo, né? Por exemplo, quando passa um avião, aqueles aviões carregados de drogas, passa e sobe o avião da FAB, e ele dá o aviso, né? Para, desce, aterrissa, senão aí dá os tiros de aviso, ó, vamos dar o tiro de aviso, 3 vezes. Não obedeceu, eles abatem. Quando eles batem isso ali, eles matam o piloto, logicamente, e quem está dentro. Crime contra a vida, doloso, contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas, mas quem vai processar e julgar é a Justiça Militar da União. Então isso aqui foi o artigo 9º, completo, a gente viu ele completo. No seu parágrafo 1º, a gente entendeu a regra, é claro, isso aqui cai em prova. E se cair na prova, os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra o civil serão da competência da Justiça Militar da União, está errado. Só vai ser da Justiça Militar da União se forem nessas exceções aqui, ó. Cumprimento de atribuições, ações de GLO, instituição, de segurança da instituição militar ou missão militar, somente nessas ações. Então, é entendimento jurisprudencial pacífico no STJ que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum. Não cabendo ao juízo militar de ofício a determinação do arquivamento do inquérito policial militar. Porque vem para cá, deixa eu explicar para vocês. Quando há uma intervenção militar, que a gente chama aqui de intervenção militar com resultado morte, né? Intervenção policial militar com resultado morte. Aqui no Ceará a gente chama isso. Intervenção policial. Então, confronto. O BEP entra em confronto direto aqui. Os vagabundos atiram sem pena. O BEP, preparado, reage e mata, né? Policiais de serviço, crime doloso, contra a vida de civil. É vagabundo, mas é civil, né? Quem vai apurar esse fato é a Justiça Militar do Ceará, por meio de IPM. Só que quando ela conclui o IPM, dá o relatório, a Justiça Militar ela vai encaminhar para a Justiça Comum. Ela não dá prosseguimento no feito, ela apura, por meio de IPM. Ah, mas restou comprovado uma legítima defesa, os vagabundos atiraram na viatura, estavam de fuzil. Certo. Mas a Justiça Militar do Estado, que estava conduzindo o inquérito policial militar, não pode arquivar. Ele tem que remeter para a Justiça Comum avaliar e promover o arquivamento. É só isso que ele está querendo dizer aqui neste artigo. Vem para a tela. Aqui nós vamos estar falando dos crimes militares em tempo de guerra. Artigo 10. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal diz que não haverá penas. Não haverá penas de morte, salvo se for em caso de guerra declarada. Então, nós temos sim pena de morte quando for em guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. E o que é o tempo de guerra? O tempo de guerra, lá no artigo 15, que a gente já estudou, é o tempo de guerra para os efeitos da aplicação da lei penal militar. Começa com a declaração, o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina com a ordenada cessação das hostilidades. Ou seja, inicia com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra,
termina com a ordenação da cessação das hostilidades, ou seja, não termina com a declaração do estado de paz, mas a ordenação de cessação das hostilidades. Crimes praticados em tempo de guerra, ou seja, o artigo 20 diz que aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz com aumento de 1/3. Já expliquei isso lá na aula sobre falar a aplicação da lei penal militar. Artigo 10. Aí nós vamos agora começar a estudar. Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra, inciso 1, os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra. Ou seja, os crimes especialmente previstos no CPM para o tempo de guerra estão elencados no livro 2 da parte especial, a partir do artigo 355 em diante. Por exemplo, tem um crime de cobardia. Subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar por temor, em presença do inimigo, ao cumprimento do dever militar e reclusão de 2 a 8 anos. Então, o Código Penal Militar ele vai ter assim, ó, dos crimes em tempo de paz, ele vai ter uma sequência de crimes. Vai até o artigo 354. Porque aí já começa do 355 em diante, os crimes previstos para o tempo de guerra. Conseguiram entender como é que o Código Penal Militar se divide? Inciso 2. Então aqui, ó, só recapitulando, eu falei que quais são os crimes em tempo de guerra, ou seja, os que estão previstos para o tempo de guerra, aqui no livro 2, a partir do artigo 355. Aí eu botei o exemplo do crime de cobardia. Também é crime militar em tempo de guerra os crimes previstos para o tempo de paz. Então, todos aqueles que estão no livro 1 da parte especial, a partir do artigo 136 até o 354, todos estes são crimes militares em tempo de paz. Mas que em tempo de guerra, eles serão, se for praticado em tempo de guerra, eles terão um acréscimo de 1/3 na sua pena. Exemplo, revelação de notícia, informação ou documento. Está lá no artigo 144. Revelar notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil, reclusão de 3 a 8 anos. Artigo 10, inciso 3. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou Especial, ou seja, tanto os crimes previstos no Código Penal, como os crimes previstos no CPM, no CP, na verdade, quanto os crimes previstos na legislação extravagante ou especial. Quando praticados, ele vai dar as hipóteses, qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Então, o território nacional está militarmente ocupado, o cara cometeu um crime lá do Código Penal, crime de ameaça. É crime militar em tempo de guerra? É crime militar em tempo de guerra. B. Em qualquer lugar se comprometem, aqui ele tem a condicionante, se comprometem ou podem comprometer a preparação, eficiência ou as operações militares, ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-lo a perigo. Então, qualquer crime que comprometa a preparação, eficiência ou as operações militares, ou qualquer crime que atenta contra a segurança externa do país ou pode expô-lo a perigo, também é um crime militar em tempo de guerra. No inciso 3, é importante perceber que trata de crimes impropriamente militares. Todavia, somente será crime militar em tempo de guerra se o delito ocorrer em território nacional estrangeiro militarmente ocupado, são as hipóteses, ou em qualquer lugar se comprometer a preparação, eficiência ou as operações militares, ou, de qualquer forma, atentar contra a segurança externa do país ou expô-la a perigo. Temos o inciso 4. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra os crimes definidos na Lei Penal Comum ou Especial, ou seja, Código Penal e legislação extravagante. Legislação extravagante, pessoal, é o crime, por exemplo, são crimes de tortura, racismo, são crimes que estão em leis esparsas. Embora não previstos neste código, ou seja, só está lá no Código Penal Comum e na legislação extravagante. Quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Então aqui, ó, diz o crime praticado em presença do inimigo, quando o fato ocorre em zona de operações militares. No inciso 4, pode-se concluir que mesmo um crime comum, previsto no Código Penal e na legislação extravagante, não previsto no CPM, praticado por um civil, pode ser classificado como crime militar em tempo de guerra, se ocorrer na presença do inimigo, ou seja, em zona de efetivas operações militares. Eu vou deixar as questões para outra aula, vou encerrar por aqui. Nós concluímos aí a parte do crime militar, vamos depois, na próxima aula, trabalhar com questões. Aí sim a gente vai adentrar de forma direta, eu não vou perder tempo. Na forma direta, na parte do crime militar, nós vamos estudar as teorias, as excludentes de licitude, erro de tipo, erro de fato, erro de proibição, erro de direito. Aí vamos pelas medidas de segurança e vamos até chegar na parte
na parte final, que vai falar antes de entrar na parte dos crimes. Vamos estudar alguns crimes também em concreto e vamos partir para a legislação da Polícia Militar de Alagoas, que eu acredito que é muito importante. E também a maioria das questões vai sair daqui, dessa parte que eu acabei de falar. Espero que os senhores me dêem uma força. Siga aqui no Instagram. Dê uma forcinha lá pro Breguet, siga lá no Instagram, curte, compartilha, manda para os amigos aí que estão nos grupos de cursinho. Lembrando, não sou um professor profissional, não tenho uma ótima didática, mas eu estou aqui me esforçando para que você consiga realizar o seu sonho, assim como há 11 anos atrás eu realizei o meu. Valeu, pessoal!